Vai. Uhum. Estamos ao vivo gravando. E É, meu camarada Pan, que está aqui comigo hoje. boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo. Hoje teremos um tópico interessante, pois vamos falar do anime Megalobox. Eu queria começar, vamos falar qual é a sua relação anterior com Megalobox e com o autor, antes de chegar e assistir esse anime. Primeiro eu vou falar da minha, que Uhum. eu nunca fui fã de Megalobox, eu nunca gostei da primeira temporada particularmente, e tipo, o problema era meio que eu, não o anime em boa parte, porque eu tinha meio que birra com o autor de Megalobox e com Ashita no Joe, porque todo mundo usava Ashita no Joe pra falar que Ippo era ruim. E, tipo, Ippo é um dos meus mangás, é o meu mangá de esporte favorito. Aí todo mundo falava, não, Ippo não é tão bom quanto Ashita no Joe, é muito melhor, Ashita no Joe é muito melhor que Ippo. Aí eu peguei raiva com o autor. Aí eu assisti a primeira temporada e tudo lá me pareceu ok. Eu não ligava muitos personagens. A forma como que tentava construir esse drama e não tentava focar em hype, focar nas lutas, focar no elemento dos conflitos me deixava entediado. Eu não apreciava muita coisa do que ele estava fazendo. Mas a segunda temporada de Megalobox mudou tudo o que eu achava sobre o anime, eu adoro agora. Até a primeira temporada eu aprecio muito mais. Mas você provavelmente sabe mais do que eu sobre isso, porque você assistiu a Joe. E todo mundo É, compara e considera Megalobox como Megalo Joe recriado. Então, então, a minha relação com o Megalobox foi meio complicada, porque eu comecei a ver quando lançou e eu já tinha assistido, já tinha lido o mangá de Astana Joe nessa época. sim, Mas, vamos dizer que não clicou muito comigo, nem questão de referência, tipo, catar as referências do mangá, ou a história em si, eu achei muito qualquer coisa. Tanto que quando eu tava assistindo, teve um episódio, acho que é o episódio 11, que eu não vi porque não tive tempo, e eu fui pro 12 direto, que eu não tava com saco de ver 12 episódios disso numa semana só. eu não sei se você já viu um vídeo, tem um cara que chama Caribou. Não, É, não, o Caribou com. sim, que ele fez um vídeo de 2 horas sobre as referências de Ashita no Joe em Megalobox. Tipo, eu acho que deve ser absurdo o negócio, mas. Eu assisti esse vídeo pra, inclusive, escrever sobre, que eu, eu tô na equipe de um site, um site chamado Anime 21. Então eu tenho na equipe de dois sites, inclusive, o Anime 21 e o Aninerd, mas o Aninerd tá em ato no momento. E eu fiz a retrospectiva da segunda temporada de Megalobox pra eles esses dias. E usei muito desse vídeo do Caribou Culpa pra esperar, porque eu queria falar do anime e também das referências que ele tinha de Astana Joe e o que isso significava pra história como um todo. Certo. Uhum. Tipo, isso aí é muito pra mim ok. Tipo, eu não assistia. Tipo, todo mundo fala sobre isso, mas nunca foi algo que. Nossa, que legal ter referência de Ashita no Joe em É, Megalobox. algumas referências eu. É tipo só um negócio pra fã mesmo, tipo. É, pra citar esse spoiler que teve na. Acho que no episódio 9 dessa temporada entre o Joe e o Liu, aquele pupilo do Yuri, tá ligado? Certo. Aquilo é uma referência a um disparo entre o Joe original e o Carlos Rivera. Tem essas referências aí que não faz nem cheiro, não faz mal. Mas eu acho que Megalobox, em particular, ele é uma história que as referências têm um pouquinho mais de peso, porque eu acho que muito dessa temporada em particular é os autores de Megalobox tentando recriar e trabalhar e criticar não só a Stano Joe, mas o lugar que a Stano Joe deixou. Não só isso, mas a primeira temporada também. E isso é algo que eu ia colocar também, porque é muito. Eu não assisti a no Joe, mas deu para entender que textualmente a ideia do Joe ser essa lenda, ser algo lendário que influenciou as pessoas, e todo mundo tá querendo recriar a lenda e a ideia de quem ele era. Isso é bem óbvio que eles estão se referindo. Sim, a lenda que eles estão se referindo é a Stano Joe. Uhum. Tô ligado Inclu- nisso
na franquia. Uhum. Inclusive, há mais ou menos um mês, é uma entrevista muito interessante no Anime News Network, que inclusive foi traduzida pelo HGS Anime aqui no Brasil, com os escritores e o diretor de Megalobox. E no meio dessa entrevista perguntou pra ele, se você acha que eu trecho direitinho. Pra você, o que o Joe representa em Megalobox? E ele fala muitas coisas sobre como o Joe original representava muito essa ideologia. Eu não sei como é que eles usam o termo male century, que é homem centrista, talvez seja a tradução mais certa. Certo. E sobre como a história do Joe é muito uma história sobre glorificar sofrimento e uma grande história de autodestruição focada muito na figura masculina. E nessa temporada eu senti muito uma ideia de tentar desconstruir isso, como o próprio autor chocado nessa entrevista. Tem coisas que já está no jogo que você tem que dar uma limada por cima, porque simplesmente não cai muito bem com a nossa época. Tipo, na década de 70 até o pessoal até aceitava de boa o personagem ser grosseiro com todo mundo, se destruiu todo. Hoje em dia, algumas coisas já estão no jogo, simplesmente não caem muito bem pros gostos atuais. Tipo, imagina se tivesse um animal em Megalobox. Puta que pariu, cara, nem me fala. Inclusive, eu tava revendo umas cenas aqui, o José Mendonça, que é o oponente final do jogo, eles vão se encontrar no ringue e o José chama ele de ovelha amarela. Tipo, Mas, tipo, eu acho que a maioria das pessoas não tem a noção do que a Sano Joe foi nos anos 70 no Japão, assim, tipo, tem uhum, referência de a Sano Joe em tudo. As pessoas não uhum. têm a noção de como é influente, quase todos os animes e mangás que eles assistem, o que era o fenômeno de Ashton Joe na época. Já está no jogo, não sei se, mas ele foi referenciado em muita coisa. Não, Eu acho tipo, literalmente, Ashton Joe é uma lenda, um negócio Uhum, ultra tradicional da cultura pop japonesa, então... uhum. Às vezes eu já me deparei com referência a Joe, assim, do nada. Tipo, eu tava lendo Bach e tem um episódio que aparece o técnico do Joe no mundo flashback, esse tipo de coisa. Tipo, é óbvio que em Megalobox eles teriam que falar sobre Joey, trazer um pouco de contexto e relacionar com o Joe, porque é algo gigantesco na vida do criador, da vida da maioria das pessoas. Assim, Uhum. então é algo contextualmente muito importante porque Megalobox é. Não só isso, mas em relação ao Megalobox como um todo, eu vejo muito a primeira temporada de Megalobox como uma homenagem não ao Joe, mas ao espírito que Joe trouxe, porque tem muito esse papo de o Joe é um moleque de rua que ascendeu e lutou contra os poderosos, ele influenciou trabalhadores no Japão a protestar por melhores condições de trabalho. Só que a Chita no Joe não é muito sobre desafiar a burguesia, por exemplo, é muito mais uma história pessoal de amadurecimento e destruição. Megalobox não pega muito essa parte, ele vai só na parte de desafiar os poderosos e criar essa lenda do Joey. E essa temporada vem justamente para destruir esse negócio e trabalha, inclusive, o Joey muito mais como um ser humano e menos como uma lenda. É estranho que o Joe, na primeira. Tipo, ele literalmente não tem sobrenome. Na primeira temporada, ele meio que. O de Megalobox, ele meio que veio do nada, ele não tem uma história, ele não tem conexões. Você não sabe nada sobre quem ele era. Ele é muito uma página em branco que é construída durante a história. Então. Eu nem chamo a página em branco, ele é tipo esses molequinhos de rua, tipo, ele tá lá, sei lá, um dia ele tá tentando brigar pra arrumar um trocado, outro dia ele tá enchendo a cara de cachaça. É basicamente isso. O Joe original era um adolescente que nunca conheceu o pai ou a mãe, então não sei como ele arrumou o sobrenome Yabuki. E ele apareceu a primeira vez vagando de cidade em cidade, porque não tinha lugar pra ficar. Ele ia de cidade em cidade dando golpe nos outros pra conseguir dinheiro, pra comprar pão e jogar patinco, basicamente. Eu tava falando sobre o Joe de Megalo, mas. Não, é que tem essa correlação também com o Joe original, que o Megalobox, inclusive, tanto visualmente, que ele tenta um anime mais antigo visualmente, mas na concepção dos personagens eles são muito parecidos. E em relação à minha expectativa com essa temporada, eu achava que podia ser um desastre, porque
por mais que o Megalobox tentasse ter sua própria história, ele pegava muito a história do Joe, obviamente. E a primeira temporada é muito uma tentativa de recriar o arco do Rikishi, que é o primeiro grande rival do Joe. Certo. Mas, tipo, quando a primeira temporada termina, você não acha que vai ter uma continuação? Não. Não termina com nada em aberto pra essa Não, temporada. não. Ela tem um final muito fechado, inclusive. Eles poderiam fazer qualquer coisa nessa temporada. Uhum. Justamente é esse meu medo, porque ou eles faziam qualquer coisa, ou eles tinham que colocar uma justificativa muito absurda pra tentar pular uma sequência pra uma adaptação do Arco do Carlos Rivera. Porque é meio que um spoiler isso, mas esta eu acho que todo mundo já conhece pelo menos um pouco da história. O final do arco do Rikishi é muito oposto ao final da primeira temporada de Astana Joe, de Megalobox, quer dizer. Então, começar uma história nova que seguisse ainda um pouco da história do mangá daquele ponto ia ser um negócio muito absurdo. Mas vamos começar a falar um pouco sobre os primeiros episódios da segunda temporada, porque eu acho o começo da segunda temporada completamente incrível, assim. É como... Eu nunca esperaria que algo assim acontecesse. É como se você tá vendo um anime completamente diferente quando você é jogado nessa segunda temporada. Tipo, Uhum. você é jogado do nada numa situação em que tudo na vida do personagem deu errado. Ele perdeu absolutamente tudo que ele construiu durante a primeira. Ele tá numa jornada literalmente para morrer, em que ele literalmente vive apenas sobrevivendo e tentando apagar a dor e o arrependimento que ele sofre pelos erros que ele cometeu. E você não entende o que o Joe fez. E você fica em choque por ver esse personagem, por ver as relações e o que ele construiu na primeira temporada, tudo dando absurdamente errado. Assim, é um efeito muito forte emocionalmente, o começo da segunda temporada. Uhum. Não só isso, mas me lembrou um pouco o começo da primeira temporada, porque por mais que eles sejam muito diametralmente diferentes em questão de narrativa e tema, o começo da primeira temporada tinha um negócio muito bom que era pequenos momentos de caracterização e narrativa que diziam muito com muito pouco. Então você tem aquela cena do Joe andando de moto e vendo uma placa escrita Megalonia is not a place for your average Joe. E só é disso você já entende porque esse nome é Joe no futuro. E essa temporada tem uma cena dessa. A minha cena favorita desse comecinho do primeiro episódio é quando o Joe tá andando de moto e ele capota e e acha aquele cachorro morto no chão. Ele não tá, ele não tá morto de verdade, só tá todo ferrado. Isso é uma óbvia forma do anime mostrar que o Joe não tá morto, mas o espírito de luta dele simplesmente acabou. Sim. Tipo, é interessante que como você disse, diz muito com muito pouco, mas tipo, o que ele diz te deixa muito interessado para você descobrir mais, porque ele vai simplesmente mostrando o dia a dia do Joe e o que ele vem fazendo, e você vê essa imagem distorcida do Nambo, tá constantemente dizendo as coisas mais cruéis pro Joe, e você vai ficando interessado, você vai ficando ansioso, mas você não entende o que está acontecendo e por que o personagem está passando por isso. Uhum. Forte essa imagem. Inclusive é um Nambo ainda com olho, porque no final da temporada ele perde os dois olhos. É interessante notar isso, porque dá pra fazer algumas analogias, tipo, o Nambo ele perdeu o único olho bom dele pra o Jun poder lutar com o Yuri. Então, o Jun ter essa visão do Nambo ainda com o olho pode ser uma referência não só a isso, tipo, é um Nambo que ainda não sacrificou tudo, mas está morto, pra mostrar que talvez ele achasse que o Nambo não precisava morrer. Ou podia ser também uma lembrança do Nambo antes do começo de Megalobox, que antes deles irem pra Megaluna, eles tinham uma relação muito de parceiro de negócio, simplesmente. Tipo, luta essa luta aqui pra mim, eu vou te dar o dinheiro, você vai viver como um escravo, basicamente. O Nambo no começo da primeira temporada era muito que ele não acreditava no Joe. Ele não Uhum. acreditava mais em Megalobox. E tem essa questão do Aragaki, que o Aragaki
é o personagem da primeira temporada, era o pupilo preferido, era o pupilo que ele admirava. E quando ele viu o Aragaki perder tudo, ele mesmo perdeu a esperança, perdeu a ideia que ele deveria, a ideia que ele deveria tentar e se tornar o melhor no esporte. Então, Uhum. nós temos muito um Nampo que ele não acredita no Joe e a relação dos dois é como você falou, de negócio. Uhum. Então, é bem distante. Por isso, como você falou, faz bastante sentido ser o Nambu de um olho só, porque claramente o Nambu que aparece, a gente tá falando de um fantasma, tá, galera? Tipo, de uma questão da imaginação do Joe, mas tipo, esse Nambu não é o Nambu que deu a vida pelo Joe, que sacrificou por ele, que formou uma família entre os dois. Claramente, a imagem que o Joe tá trazendo dele é diferente mesmo. Isso, inclusive, o anime deixa. Normalmente faz muito com pouco. Só essas imagens já dá pra ter uma ideia do que aconteceu, o pai, do que aconteceu com o Joe pra ele estar nesse estado que foi algo relacionado ao Nambu. E aí já dá pra achar a conclusão que o Nambu já havia morrido, alguma coisa do tipo aconteceu. Sim, tipo, E. eles colocam pequenos flashbacks, assim, tipo, Uhum, o Satchel falando, você não é mais parte da nossa família, saia uhum, daqui. uhum. O que eu gosto bastante é o Joe no chão, caído na lona, e quem tá no canto dele é o Aragaki e aquela menina, a Oicho, não é o Satchel. Sim, Isso só já levanta muitas questões. cadê o Team Nowhere? Cadê a família do Joe nesse momento, nessa luta que ele perdeu? Sim, isso é importante. Uhum. Se a gente pudesse falar, assim, como eu entendo a questão do Joe na primeira temporada, a primeira temporada é muito sobre você ser capaz de se afirmar e construir um futuro. Você ser capaz de acreditar em quem você é, você ser capaz de apostar tudo e a Uhum. sua vida se você quer realmente alcançar alguma coisa, se você realmente acredita que é capaz. Você ser capaz de dar tudo o que você tem em uma arena para você não ter arrependimentos, para você poder viver a sua vida ao máximo e construir o futuro. A primeira temporada de Megalobox é muito para mim sobre a coragem e você estar disposto até a morrer se você quer construir um futuro. É muito pro Joe se tornando a pessoa capaz de estar nessa arena e capaz de se comprometer dessa. Não só isso, mas também uma história muito sobre superar o passado e deixar um pouco as frustrações de lado. O Joe tem um lance que ele era um moleque de rua, o Nambu tem um negócio que ele perdeu o pupilo favorito dele e foi embora sem querer saber do cara. Até o site tem um pequeno arco sobre isso, sobre ele querendo buscar vingança contra a Shirato, porque eles fizeram uma coisa com os pais dele. E o restante da temporada é esses três personagens que estão vivendo no passado de certa forma. O Nambu e o Sati estão vivendo no passado, o Joe está olhando para o futuro. E eles são influenciados e inspirados pelo Joe a continuar seguindo em frente. Isso, inclusive, faz. E nessa temporada, essa segunda temporada, a gente começa com o Joe totalmente perdido no passado. Ele não querendo seguir em frente, ele querendo só morrer. E o restante dessa temporada vai abordar muito a questão de como o Joe influenciou as pessoas a seguirem pro futuro. É isso que eu tava querendo chegar, assim, tipo, você tem esse personagem que representa a esperança, essa capacidade de aceitar, enxergar o futuro, se levantar, encarar esse futuro com toda a sua determinação. E você é Uhum. jogado nessa temporada e ele tá destruído, ele tá na lama, ele é uma pessoa que desistiu de tudo. Ele era o Kamina, agora virou o Shinji. Sim, isso é particularmente interessante. É, porque o Kamina é inspirado no Joe original, inclusive. Eu não sabia. A cena de morte do Kamina é totalmente a cena do Joe. Vamos falar sobre o arco do Tiff, que eu adoro o personagem do Tiff, assim, aquele cara é muito legal, cara, as cenas dele são demais, assim, eu gosto muito, assim, a conclusão do arco dele eu acho muito boa. Ele é um sujeito muito gente fina, tipo, tá até ver que o pessoal da La Casa, hein, aquela vilazinha que os mexicanos ficam, eles têm respeito por ele, mas eles não louvam ele de certa forma, igual o pessoal adorava o Joe, tipo, eles questionam ele, eles questionam se ele vai ser capaz de fazer as coisas,
porque ele também tá velho, ele perdeu o filho, eu não tenho um físico no primor pra lutar. Tanto que quando descobre que o Joe tá lá, eles falam, deixa o Joe lutar por a gente, porque você não vai dar conta do recado. E ele junto ao Joe consegue muitas coisas, e isso influencia o pessoal a ter mais fé nele. Então, novamente, o Joe sendo, dessa vez, não só o cara que puxa o pessoal pro futuro, mas também o cara que é puxado pro futuro por esse personagem. E isso causa um impacto muito grande, principalmente nas pessoas que precisam de precisam de um farol pra seguir. Tipo, isso é uma outra coisa que essa temporada faz melhor que a primeira. Ela tentava mostrar como o Joe influenciava as pessoas pequenas a ter mais fé na vida e esse tipo de coisa, mas a gente não tinha muito a visão do everyday man, do cara normal que não tá diretamente ligado ao Joe. E essa temporada, e essa temporada Só sobre o que você falou, que eu acho muito legal como também nessa questão dele estar fora das lutas, ele ser alguém que ajuda e não alguém que inspira as pessoas. É muito legal como ele para de ser o foco, ser a pessoa lutando, ser a pessoa chamando a responsabilidade nesse arco. Ele vira uma pessoa que faz suporte, ele vira uma pessoa que tem que estar lá para apoiar outra pessoa. Eu acho isso uhum, bem diferente, interessante. só é uma ideia bem lógica, inclusive, porque muito lutador, principalmente lutador famoso que se aposenta vira treinador, porque é meio que uma progressão lógica de carreira. Mas o Joe tá nesse papel em particular de ter que colocar as esperanças de outra pessoa, não ser capaz de ir na linha de frente. É uma coisa que diz bastante pro personagem, porque não só ele precisando confiar em alguém, como confiou antigamente, mas também dele entendendo o estrago que ele fez no próprio corpo, ele precisando reconhecer que ele não tá saudável e fazer as pazes com seus demônios para continuar a ajudar os outros e continuar a se ajudar no processo. O que eu acho muito interessante desse arco do Joe em relação ao Tiff é que ele tem que primeiro reconhecer o que eu tô sentindo, porque que eu tô sentindo culpa, que eu realmente me arrependi, que eu acho que o Joe tem que reconhecer. Ele acha que ele destruiu a vida, ele destruiu tudo que ele tinha, a família e as coisas mais importantes para ele, seus Hum. próprios atos. Ele não consegue se perdoar, ele não consegue aceitar o fato dele estar vivo, dele estar ali, dele poder simplesmente seguir. Ele tem esses sentimentos de culpa, mas ele não consegue chorar, ele não consegue reagir, ele não consegue fazer nada em relação a isso, além de continuar indo para rings, continuar tomando remédios, continuar tomando coisas que simplesmente fazem a dor que ele está sentindo internamente desaparecer. Uhum. Ele precisa muito sair dessa dor, desse estado que ele está sentindo, e isso o Tiff ajuda muito bem, porque ele tem que se importar com outra pessoa, ele tem que entender as necessidades, ele tem que tomar uma situação que ele está um pouco fora e ele tem que deixar de lado as questões dele para ajudar outra pessoa. Isso eu acho que é bem importante nessa parte. Uhum. Inclusive, isso vai um pouco no que os escritores de Megalobox falaram naquela entrevista, que eles estavam muito presos à ideia a ideia do Joe original para esse Joe dele ser o cara que resolve tudo com os punhos, dele resolver tudo com a violência, esse tipo de coisa. E aí chega essa temporada e ele tá ferrado porque isso consegue resolver tudo com a violência. Tipo, ele não consegue sentar e conversar com o pessoal para resolver o problema deles, para resolver as questões. Não, ele sai de cena e procura o primeiro lugar onde ele possa cair na porrada com alguém e viver a vida só nisso. É interessante que muito Megalobox, tipo, as primeiras lutas e o que elas são pro Joe se passam a significar algo completamente diferente. Enquanto na primeira temporada era o jeito do Joe buscar o máximo, buscar se afirmar, buscar criar um futuro e esperança, elas passam a ser um jeito do Joe fugir da situação, ignorar o que ele está fazendo, ignorar a vida dele e apenas sentir um pouco de conforto, escapar da culpa e do sentimento que ele estava sentindo.
da família e das pessoas que se importavam com ele. Então, Megalobox meio que vira o problema da vida dele nesse começo da segunda temporada. Uhum. E com tudo isso, ele acaba vendo um símbolo muito quebrado para esse pessoal que, ainda mais em relação à primeira temporada, tão, tão, tão um problema muito maior, porque uma coisa que essa temporada faz é focar na questão social e principalmente racial do mundo dos Megalobox. Enquanto a primeira temporada a gente só tem uma visão meio que panorâmica do mundo, a gente sabe que tem pessoal que mora na favela, que não tem nem registro civil, e o pessoal ricaço que paga milhões para ver esse pessoal com um exoesqueleto se quebrando na porrada numa arena gigante. Essa temporada você tem muito foco no pessoal pequeno, tipo, muito da questão desses primeiros 4 episódios, que são o arco do Tiff, é a questão desse imigrante querendo um lugar melhor, deles querendo ter condições de vida normais, eles conseguindo se manter por muita sorte e também pela esperança que o Joe dava para eles. E isso é uma coisa que o Tiff fala também, que o Gearless Joe lá, o Joe sem gear, sempre foi o amuleto de sorte desse povo. O que eu acho interessante sobre essa questão da política dentro de Megalobox é que os personagens têm reações muito variadas para como eles encaram as situações deles. Assim, cada personagem ele traz uma ideia e uma questão diferente. Por exemplo, você tem o filho do Chief, que é um imigrante também, que é uma pessoa vitimizada, que é uma pessoa que está sofrendo nessa situação. A resposta dele a ser uma pessoa pobre, a ser uma pessoa que perdeu oportunidades pela realidade, é literalmente ele passa a se aliar às pessoas contra a pequena cidade dele, ele passa a atuar com as pessoas que estão fazendo a vida da família e da comunidade dele uma merda. Isso pode parecer paradoxal, mas se você pegar a perspectiva dele e a reação dele em relação a isso, faz sentido. A gente tem muito um conflito com várias facetas. A gente tem a perspectiva da comunidade em que o Chief mora, de imigrantes, que eles não necessariamente apoiam o Chief, eles têm muitas dúvidas em relação ao que ele está fazendo. A gente tem a perspectiva do Chief, que ele está a todo momento tentando fazer o melhor, está tentando construir uma comunidade, está tentando construir essa casa e um lugar para a família dele, porque essas pessoas e o lugar que ele está é simplesmente muito importante para ele. E a gente tem a questão do... Ele não é filho do Tiff, né? Não, ele é filho daquela moça que ajuda o pé mecânico do Tiff. É, sim. O filho do Tiff, inclusive, morreu. Ele que fez o Gear com o Tiff. Eu achei que estava um relacionamento ele e ela, mas não é diretamente falado nem nada, então... Não, acho que não. Ele não é filho do Tiff, mas tudo bem. Assim, ele tem muito uma perspectiva que ele não consegue aceitar e ele constantemente se revolta, essa criança, porque ele não aceita que está nessa comunidade, ele não aceita essas pessoas, ele constantemente sai com caras que acham ele inferior, mas essas pessoas dão uma sensação de poder e algo bom para ele. Então é interessante que mesmo dentro dessa comunidade dessas pessoas, você tem muitos fatores e muitas ideias no conflito e reações, e cada um tem uma reação específica para a condição que eles estão sofrendo. Uhum. Isso, inclusive, parte disso se dá ao fato de esse pedaço da história foi escrito com diversas referências de obras ocidentais. Os escritores dessa temporada, inclusive, citou muitos filmes do Spike Lee como inspiração para essa parte. Em particular, o Do the Right Thing, que é o Fazendo a Coisa Certa. E não só isso, mas eu acho que dá uma questão mais de realismo para essa história. Porque por mais que Megalobox não seja exatamente uma história realista, porque é uma história de pessoas usando exoesqueletos para se baterem num esporte, o que, sei lá, eu imagino que o Mike Tyson com um gear quebrava um carro, como é que deixa um cara brigar com outro assim? Mas nessa questão específica eu acho realista porque, como você falou, é um garoto que não se alia com os caras que tratam como um lixo
Mas ele faz isso porque esses caras estão no poder, né? Eu não posso mudar mudar minha questão, então vou me aliar ao cara que me dá uma vida melhor. É por isso que o povo da La Casa questiona tanto o Tiff. Alguns pedem até pra ele não lutar. Porque eles sabem que se o Tiff lutar e ele não ganhar, o que é muito provável de acontecer, porque ele também é um coroa, a relação deles com os donos de terra vai piorar muito. Tanto que tem episódio que, se não me engano, aquele dono, aquele cara que quer comprar o terreno deles, corta o reservatório de água deles. Tem um outro episódio que tá com fogo no trailerzinho que o Tiff mora. Então é muitas dessas questões que acrescentam nesse arco uma questão de verossimilhança em particular. O que eu acho interessante, e você falou um pouco disso, você falou que é bem inspirado em obras ocidentais, e eu acho que isso dá para perceber porque as questões culturais que essa temporada trata não são em tanta medida questões japonesas. Sim, eu acho que Megalobox, por exemplo, se traduz bem mais em um contexto norte-americano, assim, se você tirar a questão de Ashita no Joe, mas eu acho que a questão de migração, acho que tem diversas referências à questão de guerra, à questão de conflito, à questão do exército atuando para a tecnologia, para suas iniciativas. Isso para mim é algo que para o contexto japonês não se traduz tão bem, mas é interessante porque eu acho que o pessoal no Ocidente, nos Estados Unidos, eles têm muito mais essa realidade, eles se enxergam muito mais nessas questões. Então é bem legal que o Megalobox traga isso. Até porque teve isso na Ashita no Joe, o Ashita no Joe tem um pouco dessas questões. O personagem que é base para Agaki, o Young Kim, ele é um cara que perdeu o pai na Guerra da Coreia. Os dois grandes rivais que o Joe enfrenta depois do Rikishi, o Carlos Rivera e o José Mendoza, são respectivamente o venezuelano e o mexicano. Então, por mais que você não tenha muito o que explorar em relação das, da questão política desses personagens, você ainda tem um pingo aqui e ali sobre como o país que eles moraram moldou eles. Então, o Carlos, por exemplo, ele forma uma relação muito mais de amizade com o Joe, mais próximo de qualquer um, porque assim como o Joe cresceu sozinho nas favelas do Japão, o Carlos cresceu também nas favelas da Venezuela, e o José em particular, ele é muito desse estereótipo de macho mexicano, que é uma coisa que o Hajime no Ippo, inclusive, tenta pegar com o personagem do Ricardo Martinez. Então, você tem essas questões. E eu acho que o que Megalobox faz nessa parte não só como você está falando, pegar uma questão fora do Japão até para tentar dar uma internacionalizada melhor no anime, porque ele é exibido na Netflix, inclusive, então pode ser pode ser uma coisa que os produtores queiram levar em consideração, mas talvez até porque o título de original tinha isso e ele não tratava muito bem isso. Isso pode ser considerado parte da uma parte ruim do legal de Joe, até porque, como você sabe, também tem a questão do Harimal, né? Sim, é engraçado que você falou isso, que essas são questões de Joe, porque, tipo, eu falei, questão de guerra não é muito do Japão, de militarismo, mas, tipo, a no Joe foi, atualmente, mas a no Joe foi escrito numa época que a Segunda Guerra Mundial não tinha sido há tanto tempo, e existia mais esse contexto, esses efeitos de guerra perceptíveis no Japão, então faz sentido você falar, não, na verdade essas são questões japonesas que o Megalobox está trazendo, mas sim, tem, como você falou, também tem problemas em como Ashita no Joe primeiro abordou essas questões e muita gente acha bem problemática essa questão de trazer o Harimal e trazer certos aspectos e tratar dessa forma. Eu acho que a gente falou várias vezes do Harimal, mas a gente não explicou, tipo, o Harimal é o personagem de Ashita no Joe. Eu não vi, por sinal. Vai, você explica, porque eu não vi, eu não sei. Então, o negócio é o seguinte, o Joe, nosso querido personagem, ele tá para enfrentar o campeão mundial. Mas a Yuko, que inclusive em Megalobox foi o que inspirou o personagem de Megalobox, a Yoko Shirato, eu até me confundi com a qual, ela não sabia se o Joe tava
estava preparado para o desafio. Então ela falou o seguinte, antes de eu financiar a luta do Joe como campeão mundial, eu quero que ele tenha mais uma defesa de título para provar que ele ainda tá no ápice, mas o oponente dele tem que ser o cara mais maluco se eles contraem, tipo, o cara mais porra louca. E o que os caras fizeram? Foram, eu acho que na Tailândia, uma ilhazinha lá perto do arquipélago japonês, que o Joe era campeão do Pacífico, então trouxeram um cara dessa área, e isso é o nosso Harimal. E o Harimal é um homem macaco. E eu falo sem nenhuma hipérbole, o Harimal literalmente não sabe se comunicar, ele não sabe falar, ele não sabe escrever, ele não consegue agir civilizadamente. Tudo que ele faz é caçar, ele é um caçador, ele adora chocolate, o pessoal consegue amansar ele com chocolate, e se você tira o chocolate dele ou faz alguma coisa que ele não gosta, ele responde automaticamente com violência. Então, basicamente, o Joe lutando com esse cara, inclusive o único personagem que não exatamente, eu não sei se eu caracterizo ele como negro, mas ele é o personagem com a pele mais escura do mangá, tirando talvez o Carlos Rivera, que a gente sabe que é latino, e o cara é literalmente um macaco que fica dando pirueta no ringue, porque o estilo de luta dele é pular nas cordas e ficar dando umas voltinhas no ar, e é horrível, é a pior parte da Stone Joe. E por mais que tenha alguma relevância temática no futuro, porque fazem uma coisa interessante com ele, ainda é de longe o pior personagem que essa história criou. O pior personagem é o elemento mais problemático da Stone Joe. Graças a Deus que ninguém mais quis trazer esse personagem, tirando o Tony Hawk, porque quis reviver essa história, não sei por qual motivo. Foi muito influente, então até o autor de livro deve ter lido o Joe e falado: eu quero fazer a minha versão do Harry história. Não, ok, cara, tipo, eu entendo, mas tipo, Star Wars também foi muito influente. E eu vejo muita gente querendo fazer o seu Jar Jar Binks. O Dragon Ball foi o grande mangá de luta. Eu vou fazer aqui uma versão do Super Buu pra todo mundo, que esse personagem todo mundo se amarra. Voltando um pouco pro contexto político, uma coisa que eu acho interessante é como a história do Joe, de certa forma, está relacionada com o contexto político, porque a jornada dele na primeira temporada foi algo gigantesco para esse universo. Ele se tornou essa grande questão de esperança, ele se tornou essa grande imagem de autossuperação, de você conseguir fazer qualquer coisa. Se tornou a grande esperança, a possibilidade de futuro para algumas pessoas. Ele se tornou o herói dos imigrantes, ele se tornou o herói dessas pessoas mais pobres desse universo. E muitos deles, eles têm uma imagem do Joe e ela é muito importante para eles, para meio dos personagens, essa situação que aparece na história. Até porque, por mais que o Joe não seja um imigrante, ou pelo menos a gente acha que não é porque nunca foi dito, ele é um personagem com um tom de pele mais escuro. O Nambu também é um personagem assim, o Satchel, mais ou menos, o Aga, que tal. Tem um da temporada que falam dele não ser um cidadão. Tipo, não falam que ele é imigrante, mas falam que ele não é um cidadão. Não, mas isso eu acho que é uma questão da pobreza, que o que me deu a entender naquela temporada é que o pessoal que mora naquela favela é tão pobre que eles não têm registro civil, tipo, eles não têm uma identidade. Faz sentido. Tipo, o cara não tem um sobrenome. Ele não tem um nome, né? Tipo, Joe. O Joe é um nome que ele cria quando consegue identidade. Antes ele se chamava Junk Dog. Literalmente, cachorro do lixão. Exato. Então, faz sentido. Tipo, tanto que o Tiff e o. Qual o nome dele? O antagonista final que o Joe luta. Eu esqueci o nome dele. O Mac? O Mac, eles falam, o Joe foi pra mim a minha influência, foi pra mim o que me levou a estar aqui, foi o que me levou. Então, o Joe foi essa coisa gigante para essas pessoas que são os marginalizados da sociedade. Até porque os últimos 3 oponentes do Joe eram caras brancos. O Yuri, aquele cara grandão louro que ninguém se importa, e o irmão da Shirato. Então tem muito isso também. É o cara. Não vou dizer que. Pode dizer isso, mas é o cara que
veio de baixo é o cara que não é branco, então ele não tem os mesmos privilégios que algumas pessoas teriam. E é o cara que não usa nenhum equipamento. Tipo, vai lutar com os caras que usam umas tecnologia high-tech que prevê soco com o máximo de precisão e ver esses caras na mão limpa, basicamente. Sim. Não, tipo, o Joe ele é feito pra ser o último underdog. O underdog supremo, assim, que é. Nossa, esse cara que é pressionado e ele tá em desvantagem, mas ele sempre vira a situação. Ele é a lenda dos mais fracos, dos oprimidos. Ele tem muito essa imagem. Uhum. Mas eu diria que interessante nessa temporada é que ela problematiza extremamente essa imagem e essa esperança que o Joe apresentou, essa figura desse underdog supremo, essa ideia de não, eu sou o cara que supera qualquer dificuldade e traz esperança para a população. Eu diria que isso é algo que é extremamente vira um pouco controverso nessa temporada, porque de certa forma a esperança que o Joe trouxe foi algo um pouco negativo para diversas pessoas. Muitas pessoas ficaram fixadas demais nessa imagem que o Joe tinha. Eles acabaram dessa imagem, dessa ideia do futuro e da narrativa que o Joe trouxe. E eu acho que Megalobox principalmente quer dizer que elas perderam noção da vida e do que era importante para elas. Uhum. Tiff é um grande exemplo disso, porque ele fala: não, eu te vi a lutar, eu achava isso a melhor coisa do mundo. Eu quis vir para esse país também fazer uma carreira e começar a lutar Megalobox também. O que me aconteceu quando eu quis perseguir esse futuro? Meu filho morreu e eu perdi tudo, e eu caí numa depressão e num fim horrível. É uma questão que a própria esperança e essa narrativa do Joe virou algo tóxico para muitas pessoas, que fizeram elas esquecerem o que importava. Muitas pessoas tentavam simplesmente imitar o Joe e ficar repetindo essa história, mas elas acabaram perdendo o que realmente importava para elas nesse processo. E a pessoa que mais perdeu nesse caso foi o próprio Joe. Ele tentou recriar o que ele era na primeira temporada, quando ele foi lutar com o Liu. E ele achou, o Danbu tá com câncer aqui, tá todo mundo triste. O cara vai morrer, certo? Mas eu vou lutar nesse novo projeto do boxe. E quando eu comer na porrada, todo mundo vai ficar esperançoso de novo. E não é isso que o pessoal precisava. Não era ver o Joe espancando alguém. É o Joe sentar lá com todo mundo, conversar a situação e arrumar a melhor forma possível de lidar com essas coisas. Ele tinha que fazer esse tipo de coisa. É importante esse exemplo que você traz, porque para mim essa é a ideia principal dessa temporada. Enquanto a primeira era sobre você se comprometer com o seu futuro, você tentar formar um futuro, você dar tudo de si no ringue, a primeira é sobre, ok, para de olhar o futuro, para de olhar a imagem, para de olhar um sonho, para de perder a noção de quem você é e do que você tem agora, simplesmente mirando esse futuro. Você precisa estar presente, você precisa pensar no que você tem, pensar no que importa para você hoje. É muito sobre você aprender a apreciar seu presente, as coisas que você tem importam para você. Não só por isso, mas também para conseguir correlacionar melhor o que você já viveu. Porque o próprio Joe fala isso acho que no segundo ou terceiro episódio, quando ele tá se desintoxicando. Que não só a tentativa dele de fugir para as drogas, mas a própria tentativa dele de ignorar o que estava acontecendo com o Nambu e com as crianças e se focar na luta, foi, na verdade, uma forma de fugir das responsabilidades que ele tinha no presente. Tipo, o cara tentou ignorar o presente dele e focar no futuro, que era para ele o futuro ia ser brilhante, essas coisas, mas esqueceu que para conseguir isso ele tinha que fazer alguma coisa agora. E nisso ele acabou negligenciando toda a família dele, negligenciou a própria saúde, e ele entrou no ringue da pior forma possível, foi nocauteado no segundo round, e acabou numa situação em que não conseguiu nada. Ele não conseguiu ser o raio de esperança que ele queria ser, ele não conseguiu confortar o Nambu nos últimos momentos, ele não conseguiu ser
o suporte que o Satchel precisava, porque é uma criança que já tinha perdido os pais e agora ia perder a figura paterna, mais uma vez, e acabou destruindo tudo que tinha. Não, você falou muito bem, assim, eu acho que essa sucessão, esses trechos do erro do Joe em esquecer, simplesmente ignorar o seu presente, as coisas que ele achava desagradáveis na vida dele, e as pessoas que mais importavam para ele sofrendo e ele simplesmente indo pro ringue para não, eu vou criar um futuro, eu vou criar algo que vai dar. É muito isso que eu falei, da esperança que o Joe cria ser algo, ou você virar uma fixação, virar uma droga, virar algo que as pessoas precisam e perseguem patologicamente. O Joe Uhum. criar essa esperança para as pessoas, mas as pessoas mais importantes para ele estavam lá, do lado dele, precisando dele, e ele não estava lá para elas. Ele perdeu tudo por causa disso. Não só isso, mas esse arco, inclusive, trabalha essa questão do Joe precisando não só se arrepender do que ele fez, mas também se reconectar com as pessoas de novo. E ele faz muito isso em relação ao aquele garoto que eu não consigo me lembrar o nome, infelizmente, que ele se alia com os racistas para sabotar o próprio pessoal. E basicamente esse personagem está fazendo o mesmo que o Joe e o Tiff antigamente fizeram, que é não aceitar que tem um problema e que resolver tudo por si próprio, ignorar a opinião dos outros e fugir daí da própria casa e deixar todo mundo que ele quer na mão. E o Joe consegue convencer esse cara a voltar para resolver as coisas, para ajudar um pouco o pessoal. E o Tiff também faz isso, inclusive acaba gerando a morte do personagem. Que infelizmente ele estava velho, não conseguia mais aguentar. Inclusive o oponente dele apreciou muito, usava aquele soco na nuca, o Rabbit Punch. E esse arco acaba com a morte do Tiff. Algo que eu acho engraçado é que a maioria dos personagens na segunda temporada de Megalobox 2 eles são paralelos do Joe. Ou Uhum. eles são. É basicamente a mesma história, de certa forma. A história que o Tiff conta que ele passou, a história do Mac, a história do Joe e até a história do Satchel. Em enorme medida, elas são um pouco que tem a mesma fórmula, mas é interessante esses personagens estarem. Eles têm esse mesmo problema de estarem Uhum. ignorando o presente que eles têm, eles estão saindo dessa vida para buscar um futuro, mas estão perdendo o que eles têm hoje. Mas eu não Parte, tinha pensado nisso no. parte disso é o fato de que, com a primeira temporada era um reimaginário do arco do Rikishi, e essa temporada, por consequência, um reimaginário do arco do Carlos, isso acaba fazendo com muitos desses personagens que você citou tenham paralelos com o Carlos Rivera. O Tiff é um paralelo com o Carlos Rivera, o Mac principalmente. O Liu, aquele aprendiz lá do Yuri, é em parte. E o Carlos é um personagem especial no Stan Joe, porque ele é o cara mais próximo do Joe. Ele é um moleque que cresceu na pobreza, que agora tá ascendendo, e ele tá querendo muito viver o agora. E não só isso, mas a presença dele na história é uma presença revigorante pro Joe também. Porque os personagens aparecem em momentos em que o Joe, tanto de Megalo quanto o original, estavam na sua pior fase. E eles ajudam os caras a se reerguer mais uma vez. O Carlos Ribeiro que você fala não é o antagonista final de Joe, ou era? Não, não. Ah, tá. É, o antagonista final é o José Mendonça. O Ah, Carlos Rivera é o venezuelano que aparece antes do Mendonça e depois do Rikishi. ok, tem dois latinos, então. Tem dois latinos e os dois só falam inglês. Certo. Por algum motivo que eu não entendo, mas Japão, né? É bem isso, assim, do Joe ter que se conectar com as pessoas e ele tem uma pessoa que ele já passou pela mesma situação que ele. E ele vê uma pessoa que está literalmente ali dando tudo que ele tem, tudo que ele pode dar pelo lugar pela família dele, pelo lugar que ele realmente quer estar, pelo presente dele. Ele se conecta com essa pessoa e é isso que move o Joe e o leva a primeiro reconhecer o que ele errou e reconhecer o passado dele e reconhecer a culpa que ele sente, realmente via chorar e aceitar que ele perdeu muita coisa, mas
o Joe finalmente que vinha reconhecer o que ele ainda tem, as pessoas que ainda existem, o fato que as pessoas ainda estão lá e o que ele pode fazer pelo presente dele, o que ele pode fazer pelas suas pessoas que ele se conectou, o que ele pode fazer pela família dele. Isso é Hum. meio que o que ele tem que vir a encontrar. Ficou meio desconexo o jeito que eu falei, mas o Tiff, Uhum. de certa forma, ele tá dando tudo pela família, tá dando tudo pelo presente. Ele é alguém que ele aprecia muito o que ele tem e ele quer proteger isso de qualquer forma. Até porque ele perdeu muita coisa também. Sim, o Joe ele pode ter perdido muita coisa, mas ele tem que reconhecer o presente dele, reconhecer o que ele tem. E ele tem que encarar esse presente e tentar não buscar perdão, mas tentar ajudar as pessoas, tentar se reconectar com as pessoas e com o que ele ainda tem. Aí, aí depois disso, quando você quer mudar pra falar do arco posterior ao Tiff agora, que eu acho que a gente já falou bastante dessa parte. Eu queria falar a Shirato e o. Vamos falar um pouco sobre a Shirato e o. Uhum. Eu não sei o nome do cara do Orosco. O Sakuma. Ele é bem legal, eu gosto bastante dele. Tipo, o Sakuma ele é interessante porque pra mim é meio bizarro como ele é genuinamente autêntico. Em muitas situações ele mostra emoção pelas pessoas, mas muitas vezes é uma facada, mas muitas vezes ele parece que ele se força a acreditar no que ele acredita no que ele tá falando e ele é bem intencionado. Isso é a dualidade, eu acho interessante nele. É, eu vi algumas pessoas compararem ele ao Coringa, principalmente aquela dancinha que ele faz. Ele é bem excêntrico, mas, tipo, na hora de responder a emoção das pessoas, ele até mostra empatia demais. Assim, as pessoas saem, nossa, ele se importa comigo, ele realmente vê a minha situação. Ele é bem estranho com o estereótipo do. Não, eu sou o dono de negócios ganancioso que eu tô explorando esse cara e fodendo a vida dele. Mas isso faz bastante sentido porque muito da estratégia de venda do Sakuma não é uma coisa simplesmente robótica igual o que a Shirato fazia. Basicamente o que a Shirato fazia é eu quero vender esses exoesqueletos para o exército, mas eu preciso provar o poder deles, então vou fazer um esporte ao redor disso. E eu vou pegar esse lucro, obviamente, e quando mostrar que esse negócio vale a pena, eu vou vender para os militares. O Sakuma não, ele quer criar um símbolo, ele literalmente, acho que até falam isso, ele quer criar um novo Joe. E ele consegue isso com o Mac. E faz isso que é criando uma relação com o cara. Inclusive, eu acho um paralelo muito interessante com a relação do Joe e do Nambu, porque eram dois boxeadores que estavam na pior fase da vida deles, e ele aparece como uma figura de salvação pro outro nesse caso, e muito disso, e muito do Mac em especial, é que ele é muito o candidato perfeito para ser esse herói público. Porque ele é um imigrante, ele é um policial que tomou um tiro e ficou tetraplégico. Ele era um boxeador fracassado. Então, só de usar ele, o Sakuma já teria um herói para as minorias, um underdog perfeito para o público e também um exemplo de superação no esporte. Ela literalmente é uma versão 2.0 do Joe a serviço dele e que conseguiria manipular porque ele sabe a linguagem do povo e sabe o que o pessoal quer. Isso também se mostra no microcosmo das interações dele, como você falou. Ele manipula muito, não só a mídia, mas também cada pessoa por perto dele, para criar uma fachada de bom moço, esse tipo de coisa. E com isso ele consegue se sair por cima de basicamente todo mundo da história. Porque porque a quantidade de esforço que gastaram para pegar esse cara do Mikio ter que fazer uma pesquisa acadêmica, publicar ela, da Shirato precisar entrar em contato com o pessoal, do Mac ter todo um arco, e no final ele só ser preso porque basicamente ele quis, mostra como esse personagem não é exatamente um coringa na vida, mas ele é muito o arquétipo do manipulador, esse tipo de coisa. Ele fala, não, eu quero criar um Joe, eu quero ter essa figura, eu quero dar esperança para as pessoas. Isso é algo que para mim é importante, porque
A gente já falou isso, que é muito essa temporada contesta muito o legado de Ashita no Joe. O fato Uhum, de criar esses símbolos de superação, de eu sou capaz de superar qualquer desafio. Ele e essa tentativa dele fabricar essa esperança, esse símbolo, para mim mostra muito do problema desse símbolo perfeito, dessa ideia de superação, dessa ideia de eu ser capaz de construir o futuro e superar qualquer desafio. Tipo, ele estava literalmente disposto a, simplesmente porque ele queria a imagem, essa figura de superação do futuro, ele estava literalmente disposto a destruir a vida de outra pessoa por isso. Isso era o quanto a imagem do Joe importava, isso era o quanto as pessoas estavam, isso é o quanto as pessoas admiram, então colocando no pedestal essa ideia. Ela se torna algo de absoluta importância para todos os envolvidos. Então, é muito uma questão que vira uma fixação tóxica das pessoas em relação a essa narrativa, em relação a essa ideia, que é extensamente criticada na história. uhum. Em relação a como eu critico o legal de Ashita no Joe, uma inclusão que eu gostei nessa temporada foi o Ryu, a gente falou dele já um pouco, e como na luta com o Mac ele é simplesmente destruído, tipo, ele tem dano cerebral, o corpo dele todo quebrado, e chega a um ponto que os dias de boxe dele estão no fim, tipo, ele não tem como voltar a lutar de novo. E isso é uma coisa que acontecia muito com os inimigos do Joe. Tipo, o Joe tem uma época no mangá que inclusive chamam ele de o ceifador sinistro, o deus da morte, e todo mundo que luta com ele ou termina morto, ou termina aleijado, ou termina com dano cerebral. E muito do que a história tem a dizer sobre isso é uma questão interna pro próprio Joe, dele saber que ele destruiu a vida de muitas pessoas e como isso impacta ele. Nesse mundo de Megalobox, você tem essa questão mais uma vez, você tem a questão interna, porque o que o Mac fez acaba impactando um pouco ele, não tanto pelo Lee, por ele perder o controle e tal, mas também porque você tem um lado da pessoa que perdeu a vida, perdeu tudo que tinha. E você, em Lee em particular, perder isso para uma figura de superação como o Mac, no final ele ser levado a voltar a treinar boxe, que aparece lá no finalzinho fazendo exercício com peso, por causa da influência do Joe, eu acho que eu acho que mostra bem um paralelo, não só paralelo, mas a medida do que é certo e o que não é certo sobre a influência do Joe sobre as pessoas, sobre como o Galo acha que influenciar o pessoal a partir dessa figura do underdog supremo é uma boa por que pode dar a eles a superar uma fase ruim da vida, e como isso também pode ser muito perigoso porque por causa das consequências que isso leva. Essa temporada, inclusive, é muito sobre o legado não só do Astano Joe, mas do próprio Megalobox, como a gente falou. E eu acho que ela faz muito bem essa parte de explorar todas as facetas e nuances desse tema nessa história. Ok, eu acho que você me deu uma apreciação um pouco maior pelo Liu, porque eu acho que ele foi a parte que eu menos curti dessa temporada, mas Inclusive, a gente falou um pouco sobre como o começo de Megalobox aí dá umas pistas sobre o que aconteceu com o Joe para chegar naquele ponto. A coisa que eu menos estava me perguntando é quem foi o cara que derrubou o Joe. Porque o cara que derrubou o Joe podia ser qualquer um e isso não é importante. é interessante você falar de certas coisas não serem importantes. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas não percebem em Megalobox. É que certas questões que a história não mostra ou não dá muito enfoque, elas muito provavelmente não estão focadas porque elas não importam. O exemplo mais emblemático é o fato de, no final da primeira temporada, a luta entre o Joe e o Yuri. Por que não foca na luta entre o Joe e o Yuri? Por que a conclusão dessa luta é meio que algo tão pouco importante? A questão é que os dois personagens, eles meio que alcançaram a tese, eles meio que alcançaram a moral
e o estado de eu vou me dar o meu máximo para formar um futuro. Eles são pessoas que eles estão lá sem arrependimentos. Ou seja, eles dois estão em concordância e eles já alcançaram uma situação em que não importa quem vencer, nós vamos estar contentes, nós tivemos a melhor luta, nós tivemos a melhor tentativa de criar um futuro das nossas vidas. Ou seja, para os dois não importa quem vai vencer. Para a ideia e para a narrativa de Megalobox, não importa quem vai vencer. Por isso que não é algo que o anime mostra ou cria essa luta mega hype para construir. Eu acho que muitas pessoas, né? Eu acho que isso é um paralelo. Não sei se esse é um bom momento para falar. Isso é um paralelo importante com a luta final dessa segunda temporada. Porque os dois personagens, eles estão no mesmo lugar emocionalmente, eles chegaram à mesma conclusão. Eles são pessoas que eles se importam mais com o presente, ao invés de criar um futuro. Eles superaram esse mito de eu vou simplesmente ser o melhor, eu vou superar qualquer dificuldade, eu vou me sacrificar no ringue para construir um futuro, não importa o que estiver acontecendo comigo. Os dois superaram isso e eles perceberam o que o Mac e o Joe superaram isso e agora eles, não, o que importa para mim, minha família importa para mim, as pessoas ao meu lado, eu quero fazer o máximo por elas. Como eles estão nesse patamar e eles concordam, eles alcançaram uma conclusão do ponto principal da série, a conclusão e o grande confronto entre eles não importa mais muito. Por isso que a luta e o contexto final tem essa característica tão anticlimática. A conclusão dramática do conflito e da ideia, tanto da primeira temporada quanto da segunda, não é que você tenha essa mega épica luta entre relação entre os dois personagens. É que eles realmente reconheçam a moral e a ideia principal da série. Então, tipo, como você falou, por que Megalo não mostra quem derrotou o Joe? Porque não importa muito quem derrotou o Joe, porque o Joe foi pro ringue, literalmente abandonando as pessoas ao redor dele e fazendo tudo de errado para ele estar lá. Ou seja, ele ia perder, não importa quem estivesse contra ele. Isso é importante dentro dessa história. Apesar disso, eu gosto um pouco do papel que a história deu pro Liu. Não só pelo o que faz na luta contra o Mac, mas posteriormente como ele desafia o Yuri mais uma vez. É uma cena que eu gosto bastante porque o Yuri sempre foi esse personagem que via os outros de cima para baixo, porque ele estava no campo mais alto, na hierarquia mais alta da sociedade. Ele é campeão de Megalobox, ele é patrocinado pela pessoa mais rica desse mundo. Então, quando o Joe vai enfrentar ele no começo da primeira temporada, ele trata o Joe menos como desafio e mais como um moleque que tá precisando ganhar umas porradas pra entender o lugar dele. E nessa temporada, quando o Joe retorna, o Yuri não só um pouco antipático com ele ao começo, mas quando ele avisa que ele vai enfrentar o Mac, ele já olha pro Joe e fala: desiste, você não pode com ele. Tipo, você acabou de ver o que ele fez com o Liu. E o Joe, mais uma vez, desafia o que o Yuri pensa, falando que ele luta só por si mesmo, que ele vai enfrentar todo mundo mesmo, independente das chances de ganhar. E o Liu rebate o Yuri com essa mesma tecla posteriormente. Porque o Yuri estava crente que o Liu nunca ia conseguir se recuperar do dano que ele sofreu. Que não só isso, mas que a culpa do Liu acabar êxito era do próprio Yuri, porque ele não parou a luta quando devia. E o Liu fala: não, você fez o que você achou melhor, eu fiz o que eu achei melhor, deu no que deu, ninguém é culpado. E eu acho que isso é uma parte interessante, porque é mais uma forma que o anime tenta trabalhar a questão de legado. Porque, sim, o Joe fez o que ele fez sobre muita gente, tanto na primeira temporada, tanto agora, quando ele afetou a vida das crianças, mas muito do que ele fez tem que ser analisado por uma questão pessoal dele. Tipo, por que ele fez aquilo? Porque ele queria lutar também, porque ele é um lutador de fato. O Liu, inclusive, fala isso, você... Ele, inclusive, fala isso pro Joe, você não adianta você ficar só aí de querer bancar o carpinteiro nessa casa, você é um lutador, você só vai fugir de quando você morrer. E não só isso, mas eu acho que essa parte também casa muito com a informação posterior da história. E o Joe não fugiu
depois da derrota por ter vontade, mas ele fugiu também porque o Satchel mandou ele fugir. Então, você tem esse paralelo do Liu com o Yuri achando que eles são culpados por tudo, enquanto o outro cara também se acha culpado porque ele quis ser visto como uma pessoa, e o Satchel e o Joe fez a mesma coisa. O Joe se acha culpado por tudo, ele quer morrer, porque ele acha que ele fez com um não pessoal, mas o Satchel também se vê como culpado por isso tudo, por ele ter afastado o Joe, e ironicamente ele tenta fazer o que o Sakuma faz em questão menor, que é criar um novo Joe consigo mesmo. Ele vai lá com 15 anos atrás de Megalobox e vai lutar na área clandestina lá onde o próprio Joe lutava, tudo para tentar reacender essa paixão dos amigos dele, para tentar fazer o pessoal entender que ainda tem esperança na vida, enquanto tendo esperança para si mesmo e falhando no processo. É bem triste essa questão do Satchel, tipo, ele de certa forma ele perdeu tudo, mas ele tenta suprir todos os papéis pelos outros, ele tenta ser o Nambo, ele tenta ser o Joe dessa família, mas ele ao mesmo tempo ele não consegue fazer nada, ele não consegue atuar no ringue, ele não consegue ser uma figura inspiradora, ele simplesmente se come de culpa enquanto ele lembra o que ele fez pro Joe e o fato de ele se sentir responsável pelo Joe ter abandonado todos eles. Então, é difícil. Não só por isso, mas também porque no trabalho do Satchel de querer ser todo mundo, ele quer ser o novo Number, ele quer ser o novo Joe, ele acaba fugindo do que ele faz de melhor. Inclusive aquele coroa que é um mecânico, inclusive tá trabalhando com aquela menininha, Oicho, fala que o Satchel poderia virar um puta engenheiro, porque ele tem talento pra isso, ele tem referências também, aquele cara tava pra escrever uma carta de recomendação pro Satchel, e ele vai e joga tudo isso fora em nome só do Megalobox, em nome de querer ser o novo Joe, em querer ser a nova figura de esperança, ele acaba quebrando toda a esperança que ele tem pra uma vida boa. Porque se o Joe, inclusive, não chegasse para impedir o que o Sasha estava fazendo, ele ou ia ser muito quebrado naquele ringue, porque estavam colocando ele para lutar com adultos, ele é só um moleque de 15 anos, ou ele ia acabar virando um escravo daquele Yakuza também. Aquele Yakuza até fala para ele, eu dou o dinheiro que você precisar para ajudar o pessoal que você, para ajudar os seus amigos, mas em troca você vai trabalhar para mim até você morrer. Então, é mais uma forma do anime mostrar que, como a gente já falou, mais uma nova forma de mostrar o quanto esse legado de Joe pode ser tóxico em medidas extremas. Porque é o cara querendo viver a vida em prol das outras pessoas e acaba negligenciando muito a si mesmo. Esse, inclusive, acho que é mais um tema que essa história tenta passar, tipo, o quanto é importante o impacto das pessoas causam umas nas outras, mas também como é importante que elas acabam criando para si próprias. Tanto que você citou a luta final do Joe e do Mac. Na luta final, o Joe chegar lá com o Gear, que é o Gear inclusive do Tiff, e ele falar que tá lá como o Joe e não como Gearless Joe, que e não é mais um símbolo como mais uma pessoa própria, é muita conclusão temática da história sobre esse ponto. Até assim, eu ia falar, o Satchel tá numa rota de autodestruição, assim, ele tá em conflito. Também. Ele tá mostrando frustração, ele não tá conseguindo cumprir o papel em que ele espera dele, ao mesmo tempo que ele não se vê progredindo em nada e ignora o talento e o que ele pode fazer, porque ele se acha forçado a se tornar o símbolo de esperança, é o que vai reunir as pessoas e resolver o problema dos outros. Uhum. Qual o nome do pássaro da história? É um beija-flor, cara. É um beija-flor. É que eu vi em inglês, então. É um beija-flor. Verdade. Inclusive, a música do Beija-Flor é muito da hora. Quem discorda é viado. Eu gosto muito da música do Beija-Flor. Certo. Assim, mas essa história do Beija-Flor é meio que é a metáfora em história
para muitos dos eventos e do que está acontecendo com os personagens. Esse processo de perder tudo, buscar morrer, buscar abandonar tudo, desistir da sua vida e partir numa jornada. Mas você aos poucos vinha perceber o que você ainda tem, vinha perceber o que você ainda se importa, e vinha perceber que você tem uma casa, um lugar que você quer voltar, e você ser capaz de viver mais uma vez e encontrar o que você ainda tem hoje, no presente, ao invés de você ficar obcecado no que você perdeu ou numa ideia de futuro. Então, essa é meio que a narrativa em história, essa é a metáfora em história para muitos eventos das questões. Que inclusive o Mac até fala isso na outra final. Ele olha que o guia do Joe tem um beija-flor tatuado e ele literalmente conta a história do beija-flor mais uma vez. E crente que o Joe vai ouvir essa lenda também. O Mac, eu acho que ele é particularmente interessante porque o ato em que ele perdeu tudo é um pouco diferente dos personagens. Ele não perdeu tudo porque ele fez algo errado, ele não perdeu tudo porque, nossa, eu machuquei a pessoa, ou eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Ele perdeu tudo, ele fez o ato mais heróico imaginável, ele se tornou um herói da população. Ele tentou salvar pessoas, ele deu o máximo por outra pessoa, para proteger uma vida. E é isso que o levou a ficar tetraplégico, né? Sim, ele não se movia do pescoço para baixo. Sim, ele ficou tetraplégico. Basicamente, ao fazer o ato de sacrifício, ele meio que perdeu muita coisa, mas o desenvolvimento da nova tecnologia permitiu a ele voltar a se mover. Então, isso que eu achei interessante é que o personagem, a jornada do personagem é ele pensar, não, por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu fiz o que eu estava fazendo? Por que eu perdi tantas coisas? E ele se lembrar, não, é porque eu tinha muita coisa que eu queria proteger. Eu queria proteger essas pessoas. Eu achava que era muito importante essas vidas dessas pessoas. Eu estava lá para elas. E estar lá no presente para essas pessoas era muito importante para mim. A jornada do personagem é sobre ele ver o presente e recontextualizar as escolhas dele, e ele vê que ele acabou protegendo tudo, e ele ainda se sente agradecido, e ele não se arrepende. Não, eu posso ter salvado as pessoas, eu posso ter acabado numa condição ruim, mas isso importava para mim. Eu posso ter entrado no ringue e eu posso ter muitas questões ruins, eu tenho traído um pouco algumas questões, mas eu ainda protegi minha família, eu ainda pude mostrar uma visão diferente de mim, eu ainda pude mostrar um ideal, eu ainda pude fazer muitas coisas nesse processo. A jornada do personagem é sobre ele recontextualizar o que ele já fez e ele vir a entender os seus atos e as decisões que ele toma durante a narrativa. Outra coisa que eu acho interessante nele é que, como você falou, ele perdeu o movimento dos braços e das pernas não por um erro dele, mas sim por uma coisa que aconteceu fora do controle dele. Mas ele também só ganhou o movimento de novo com o guia por uma coisa que também não é do controle dele, porque a esposa dele basicamente vendeu ele como cobaia para salvar o filho. Eu acho isso interessante, porque torna o Malcolm um personagem que nunca tem controle pleno do próprio destino. Tipo, o Joe, no pior do caso, que ele tava, ao menos ele tava escolhendo a vida dele, a vida que ele tava seguindo por vontade própria, mesmo que era uma vida que ia levar ele à morte. O Mac meio que nunca teve a chance de escolher nada. E se você levar em consideração que ele é um imigrante também, que ele literalmente veio do outro lado do mundo, porque mostra ele vindo de uma balsa, porque o país dele estava inabitável, mostra muito como ele é acrescenta muito o lance de ser um personagem que é muito moldado em volta do mundo, ao invés de ser uma pessoa própria. E tanto que o arco final dele, que é do final do episódio 11 até o episódio 12 inteiro, é muito sobre ele percebendo isso, percebendo que ele é só uma grande marionete, não só do Sakuma, mas também da própria esposa, e entrando numa crise existencial até chegar ao ponto de que ele entende que, por mais que ele não tenha controle sobre a própria vida, ele acaba criando coisas boas como resultado. Não só a família dele, mas ele também consegue ser um símbolo para a comunidade que
por mais que seja um símbolo forjado em coisas que não são boas, é um símbolo muito tóxico, ele ainda consegue trazer coisa boa para aquele povo, ele conseguir ser um herói não só pro povo, mas também pro parceiro dele, inclusive. E o cara até fala, eu até gostei daquela cena que ele mostra que ele manda uma foto dele mesmo com o Mac e mostra os recrutas novos, falando, "Ô, sabe esse cara que é o maior herói do nosso povo? Pois é, ele é meu parceiro aqui, eu tomei muito chupo com ele." Basicamente ele, assim como o Joe entra muito em paz com o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o Mac entra muito em paz com a circunstância que ele tá. Tanto que no final da luta, por mais, por mais que ele tome umas ações para prejudicar o Sakuma, porque ele precisava tomar, porque era a vida dele em jogo, é muito simbólico que o ato final dele seja um ato de, ao mesmo tempo, João ali com essa ideia que ele é fantoche, porque ele tá lá, porque o Sakuma mandou, porque o Sakuma quis, mas ao mesmo tempo porque ele quer. Porque ele quer se testar contra o Joe, porque ele quer se testar contra o cara que inspirou ele, que mostrou que pessoas comuns podem ter um lugar no mundo. E tudo isso quando ele basicamente consegue a própria paz interior. Porque assim como o Joe tá de boa com ele ter feito o que ele fez com o Nambu, o Mac entra em paz com o que aconteceu com o resto da vida dele. Interessante isso dele ter o controle, porque acho que a primeira cena do anime é ele falando, e por sinal eu acho essa introdução muito foda. É ele Eu, assistindo, é o Mac assistindo a partida do Yuri e do Joe e falando, eu não pertenço a esse ringue. Por quê? Porque ele acredita em si mesmo como um boxeador de segunda linha, alguém que não merece estar lá, alguém que não deve, alguém que não teria lugar naquele ringue. E tipo, ele cria uma narrativa dele como herói e como esse grande lutador, mas ele não consegue acreditar nisso. Ele ainda acredita que ele é inferior, porque ele tá ganhando unicamente por causa do Sakuma, no caso, por causa da tecnologia que faz ele virar um monstro toda vez que ele tá perdendo. Ele é esse herói, mas ele não consegue acreditar que é ele que está fazendo qualquer coisa, ele não consegue acreditar que tem qualquer valor nisso que ele está construindo. Por isso que a partida é muito ele, essa partida é muito ele tomando controle, falando pro Sakuma, não, eu vou lutar do jeito que eu quero. Ele falando para as pessoas que estão assistindo, não, no momento que vocês identificarem que é tecnologia e não é eu, vocês param a luta, porque eu quero lutar com o Joe. Eu vou lutar, eu sei que eu não deveria, eu sei que é provavelmente errado, porque eu estou trapaceando esse tempo todo, mas eu quero estar nesse ringue e eu quero ser a pessoa que vai lá lutar contra o Joe. Então é muito. Eu vou tomar o controle da minha vida nesse momento. inclusive é muito apropriado que o grande momento dele como boxeador na carreira dele, lá no final, seja quando ele perde o controle, basicamente vê uma máquina de lutar sem nenhuma autonomia. E o pessoal até fala isso como sendo a marca registrada dele, o Mac Time, que falam. Que é esse período que essa coisa que faz o Mac ser esse grande campeão consegue virar qualquer jogo. E basicamente não só um sintoma de um Mac que está literalmente destruindo o corpo dele, é um sintoma basicamente de uma doença degenerativa cerebral que faz a vida da família dele ser um inferno, porque ele tá com uns PTSD muito ferrado. É só ele ouvir o barulho de gongo que ele perde o controle e começa a destruir o livrinho do filho, a bater na esposa, essas coisas. Mas também, mas também, mas ele acaba sendo algo muito louvado, não só pelo pessoal, mas também pela mídia também. Eu acho que outra coisa que eu acho importante nessa temporada é assim, isso volta um pouco à questão da imigração, mas para mim é importante para os personagens eles terem um lugar ao qual eles pertencem, eles terem pessoas, você construir uma raiz, você construir um lugar ao qual você tem pessoas que se importam, você tem um lar. Isso é algo super importante nessa temporada. Por que, que os personagens perdem noção do que é importante? Por que, que eles muitas vezes eles saem nessas jornadas de autodestruição em que
eles perdem noção do que importa, eles não têm uma raiz, eles não têm. É muito. As personagens se identificam com um determinado lugar, e isso é super importante para a autoimagem e para a perspectiva deles. O Joe, ele está. É por isso que metade da temporada é sobre o Joe pegando um prédio abandonado. Não, eu vou reconstruir isso aqui. Não, por que ele está fazendo isso? Porque estar nesse lugar é importante para mim. Esse é o lugar em que eu estava com a minha família. É daqui que as memórias que eu tenho vêm. Então, esse sentimento de pertencimento, de você se identificar com o lugar físico, isso é importante. E tem diversas cenas, assim, quando o Mac perde a noção de quem ele é, ele começa a duvidar de tudo. Ele volta para a comunidade que ele cresceu e ele vê pessoas que o conheceram e ele se lembra do que ele passou. É muito importante para essa temporada essa identidade que os personagens têm como locais. Inclusive, acho que é por isso que é importante que o final dessa temporada seja o Sátiro indo embora, porque ele na moto, o Joe, inclusive, indo pra viver a vida dele, mas sabendo que ele tem um lugar pra voltar. Isso, inclusive, não só um paralelo com o Joe antigo, mas até com o Joe atual, com a última cena sendo ele com o jeepzinho do Nambu, ouvindo o fantasma do Nambu mais uma vez e voltando pra casa. Tipo, tá um cara voltando pra casa pra cuidar pra receber o outro de forma melhor quando ele voltar. Mas sim, essa ideia de casa, você está num lugar em que você pertence, em que você tem essas pessoas que esperam por você, você tem um lugar para voltar, mesmo quando você sai em jornada ou para alcançar alguma coisa, isso é importante nessa temporada. Não só essa temporada, mas voltando às referências que Megalo tem em Ashton no Joe, é uma das primeiras cenas, não do mangá, mas uma das primeiras cenas emocionantes que a história tem, é quando o Joe sai da prisão e ele fica uns 2 anos fora, só vivendo com um bando de marginal. E a última vez que ele voltou pra Vila das Lágrimas, que é a vilazinha que ele morava, o pessoal via ele como um bandido, como o Zé Trombadia. E aí ele volta e todo mundo recebe ele como tipo uma grande pessoa, porque eles sabem que o Joe mudou, porque eles sabem que o Joe é uma boa influência agora sobre as crianças. E aí tem toda uma festa com o pessoal comemorando, comendo e tal, o Joe fica no canto dele, e acaba o episódio, o Joe tá chorando lá na cama, porque é a primeira vez que tratam ele como um ser humano. E eu acho que isso é muito do sentimento que Megalo quis pegar pra essa questão de casa, que é o lugar em que você tem as pessoas que não só gostam de você, mas que vão te perdoar independente do que você fizer. Você vai muito em relação ao que o Joe fez, inclusive, que ele fez a coisa mais imperdoável possível para algumas pessoas, mas as crianças ainda perdoam ele, tanto imediatamente, como é o caso do Bondili, ou com o tempo, no caso do Sati, ou tudo entre esses dois, que é o Nagaki e a Oicho. Toda a questão de como lá é importante por causa disso, porque o seu porto seguro depende do que você arrumar lá fora. Eu acho que é muito reminiscente do que a forma como a história de Joe tratava esse tema. Não é à toa que a história de Joe ali se torna uma história mais trágica quando o Joe decide abandonar muitas dessas coisas e se focar na vida dele de boxeador. E Megalobox faz o contrário, de fazer o Joe parar de pensar no boxe e se focar na casa. Ser uma história muito mais otimista em comparação. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, assim. Tipo, eu já falei o que eu achava mais importante. Acho que o que sobra agora é muita questão narrativa sobre como a história conecta esses pontos em questão de pace, esse tipo de coisa. Eu acho o pacing, tipo, é que eu acho o meio dessa temporada um pouco lento, quando começa a introduzir o Leo, começa a recontextualizar essa questão de Megalobox Again de novo e o Joe voltando, eu acho um pouco lento, mas... Eu acho que o maior problema dessa temporada em questão narrativa, que é uma coisa que veio da primeira temporada também, é a incapacidade de Megalo de fazer uma boa cena de luta na maioria das vezes. Tipo, em relação aos mangás tanto mangá quanto anime
de arte marcial que eu vi, Megalo provavelmente é aquele que menos se foca nesse quesito. As lutas deles são muito simples, no máximo é uma gimmick para cada personagem e nada flui muito bem. Tanto que aquele sparring que o Joe tem com o Liu é uma coisa à parte, é uma coisa que salta muitos olhos pelo quão bem animada ela é em comparação ao resto da temporada, que é tudo muito mecânico, muito duro nesse quesito. Esse era o principal problema na primeira temporada, assim. Uhum. Que eu não tava empolgado com o drama e as cenas de ação são bem sem graça, então não tava me oferecendo muita coisa. Nessa temporada eu tava mais engajado no drama, então é que o que eu achava na primeira temporada é que Megalobox estava querendo ser algo cult, uma questão focado numa questão dramática nas questões dos personagens e a luta não importava tanto. O maior exemplo era a luta final, em que eles nem mostram o final da luta entre o Dou e o Yuri, mas a maioria do tempo eu não tava me importando com o drama, então você ter cenas de ação merda não tava ajudando absolutamente nada, não tava achando Megalo particularmente bom em si esse trabalho dramático, mas nessa temporada melhora muito o drama, então por isso eu gostei muito mais, mas as cenas de ação continuaram fracas mesmo. Eu fiquei muito feliz nessa questão. De resto, acho que a parte da narrativa só falha um pouco quando o episódio é muito focado na luta. O episódio 3 eu acho que é o pior exemplo disso, que é um episódio que tem a parte do Joe se recuperando um pouco do trauma. Na metade dele é o Tiff lutando com os 3 caras randômicos. E os 3 caras são muito desinteressantes. A cena de luta é uma coisa muito qualquer coisa. E o final eu acho que sofre um pouco disso, porque não só a luta do Mac com o Joe é muito qualquer coisa também, muito. Não é nem é muito pouco inovativo visualmente e ela tá querendo resolver isso ao mesmo tempo que o Sakuma tá resolvendo o negócio com a Shirato. Então tem a luta que o anime hypou o tempo todo pra ela, pra ser grande conclusão de tudo, mas tá acontecendo esse outro roteiro que tá rolando paralelamente a isso, então tem que trocar isso o tempo todo. Tanto que, por mais que seja um grande problema tematicamente, o final do anime no começo não me desceu muito bem por causa de como ele precisava resolver muita coisa em muito pouco tempo. É interessante isso porque, por exemplo, eu acho a luta final super sem graça, mas tipo, eu tive esse problema com a luta final da primeira temporada, que ok, tematicamente você entende e você entende porque eles estão querendo desfocar da luta, eles não estão querendo que a ação seja um espetáculo, pois o arco dramático e o real conflito que os personagens passaram, eles já superaram, então a luta teoricamente não é o clímax, mas não teria problema você fazer uma luta super legal que fosse esse momento dramático, os 2 personagens se encarando melhor no ringue, são pessoas que reconhecem o presente, eles querem proteger aquilo que importa para eles. Eu acho que por que não representar o espetáculo se você tem a oportunidade de fazer isso? Assim, eu não entendo. Até porque Joe fazia isso muito bem. O anime, principalmente, porque tinha o Osamu Dezaki na direção, um grande diretor, um dos maiores diretores da história da animação japonesa, e ele conseguia criar umas cenas que eram ainda melhores que a do mangá, e o mangá, inclusive, é muito bem quadrinizado, então ele também caprichava nessa parte, e ele fazia isso ao mesmo tempo que não sacrificava nada do peso dramático ou narrativo do resto da história. Inclusive, eu acho que em alguns casos ele até fortificava essa questão. A luta do Carlos Ribeiro, em particular, é uma luta onde ele soube captar muito bem no anime o sentimento que o Joe e o Carlos são 2 amigos que estão nesse ringue fazendo o que eles mais curtem na vida, em relação ao mangá, onde essa parte é particularmente morna em relação ao resto. Eu só queria acrescentar nisso que, tipo, se você está querendo ver uma. Não sei se colocar recomendação num negócio de segunda temporada, mas se você está querendo ver Megalo pelo boxe, por cenas de ação, eu acho que você está indo pelo lugar errado. Assim. Um dos meus episódios favoritos é o episódio 4, em que teoricamente tem a luta maior dessa temporada, que seria o clímax do mini arco do Chief.
luta ainda é super sem graça. E, tipo, Sim, nada do que acontece na luta em si é algo que, tipo, nossa, chamou super minha atenção. Por que é sensacional ainda? Porque tem muitos momentos dramáticos importantes. Tem muito momento do. Não, qual é a jornada dramática do Tiff para ele estar lá? O que é proteger? Tem o momento do garoto que se negava a estar nessa comunidade e reconheceu o que o Tiff está tentando fazer. Ele vai lá e começa a torcer por ele. Tem o momento do Joe tá lá e ele torcendo pelo Tiff, assim, dramaticamente tem muitas coisas rolando e você sente muita emoção e é muito uma conclusão dramática para muitos problemas que estão acontecendo nesse momento, mas a luta em si não é algo espetacular que você fica, nossa, da hora. uhum. Não só por isso, não, porque esses inimigos que o Tiff enfrenta no começo não são basicamente nada em termos de personagem. Isso é porque a primeira temporada tinha muito, porque. Não tinha tanto assim, na verdade, porque tem uns dois caras que o Joe enfrenta que aí são muito qualquer coisa, que é o primeiro oponente dele e aquele cara no final que ele é todo dourado. E o Rush, inclusive, eu gosto como o AH, que ele foi um personagem que se manteve bem relevante nessa temporada. Inclusive, eu acho que ele teve até mais tempo de tela que o Yuri. Isso é muito bom, porque o AH que era o meu personagem favorito do Joe na primeira temporada. Cara, é muito legal. E Porque ele, eu prefiro ele que o Yuri e que o. Qual o outro cara, o irmão da Yuriko? o Mikio, Sim, a luta do Mikio é a pior luta do anime pra mim. É só 20 minutos de um apanhando até ele ganhar porque mudou um cross-counter. Cara, pelo amor de Deus. sim, sim, sim. É triste. Inclusive, inclusive em relação ao cross-counter, é um golpe especial porque era o golpe principal do Joe original, era um golpe que mostrava muito sobre a capacidade dele de tomar porrada e continuar lutando, porque ele precisava primeiro levar o soco pra revidar. E eu gosto muito que nessa temporada você não tem um cross-counter acontecendo, mas você tem a tentativa de um cross-counter no final da luta com o Satio, quando o Satio tá todo caindo no chão, gritando, e vai mandar um soco com o resto de força que ele tem, e a tela mostra o punho do Joe indo na direção dele para cortar, para mostrar esse abração no final, para dar essa red flag do cross-counter, que é a técnica do Joe absorver a dor do oponente e evitar, para mostrar como o Joe agora só quer esquecer a dor e criar uma nova família, uma nova casa, quer dizer. Interessante. Não tinha reparado, mas sim, o momento do Joe abraçando o Sachi naquela luta é muito forte. É o melhor momento dessa temporada pra mim, do anime inteiro, se você contar a primeira. É do caramba mesmo. Até porque eles param. Tem esse corte do soco pro abraço, mas no meio disso tem tipo a imagem do Satchel criancinha com o nariz escorrendo sangue, sorrindo lá todo inocente, tipo, é muito bom. Você tem algo pra falar? Não sei. Tem a Milf tópica da Marla. Como? Tem a Milf. Ah, porra, essa aí eu falei no comecinho, pô. Inclusive, eu tenho uma teoria que ela é feita para ser o equivalente Megalobox da personagem da Yuriko. Não sei qual. Vai pegar o nome da personagem aqui. Da Noriko de Astano Joe. Que Tá. que é a única personagem do elenco principal de Joe que não tem um equivalente Megalobox. E eu Hum, achava que ela ia ser isso e acabou não sendo tanto assim também. eu tô puto agora porque eu queria começar a live fazendo uma piada com a Suashika de Tokyo Revengers. Falando que Meu pai amado. não, a gente vai fazer uma live sobre a Suashika de Tokyo Revengers e sobre o nazismo no trabalho, mas eu esqueci da piada, então. Faz sentido, né? Vamos fazer uma piada com nazismo falando sobre o anime que trata muito sobre imigração ilegal. Você viu Carol on Tuesday? Vai, já que você falou. Eu vi sim. É horrível como trabalha essa questão de imigração em Carol on Tuesday. Tipo, tem um literal Trump lá, tipo, É um meus trampo de saia, inclusive. assim, a mãe tem muito político unidimensional, que eu acho bem pior do que como o Megalo lida com essas questões. Megalo, inclusive, tem um político mencionado nessa temporada,
Mas o cara é uma piada, tanto que quando o Tiff vence o torneio, ele. Acho que ele fica puto e taca o gato no chão e o gato vai e arranha a cara dele. Eu não lembrava desse cara, mas bem lembrado. Uhum. O resto, eu acho que só mais curiosidades pra falar. Tipo, acho que são 13 episódios, né? Tem um episódio 12 e é logo depois daquela cena que o Joe tá conversando com o Yui lá olhando no pôr do sol, você lembra? Certo. Sim, eles falando. É, Eu lembro. sim. Eles falando, aí tem uma hora que o Santa, que é aquele moleque metido a repórter, fala uma frase totalmente desconexa que a frase assim eu sou tão indomável, prepare-se para morrer, matador. E isso é uma referência à rivalidade entre dois boxeadores da vida real, o Jake LaMotta e o Sugar Ray Robinson. Não fazia ideia. Eu, Aham. eu gosto do Santa, a personalidade dele, de estar sempre aparecendo, sempre tentando. Inclusive eu argumento que o Santa essa temporada é uma referência a um personagem exclusivo do anime de Astana Joe, o Suga Kyoji, eu achei. Ele também é esse personagem repórter que a Yoko colocava para espionar o Joe. Você acha que uma terceira temporada tem algum espaço? Bem, olha só, se a gente for falar em relação ao Astana Joe, ainda dá para fazer uma temporada com o que deveria ser um reimaginado do arco do Rosa Mendonça. Então, material bruto tem. Agora, o que você pode fazer com essa temporada, eu acho meio complicado, porque Box é uma história de superação. Uma história sobre não aceitar o seu lugar que a sociedade te impõe e tentar criar um novo futuro para você. A Box 2 é uma história que quebra tudo que a primeira temporada fez e constrói em cima disso, mostrar os lados bons e ruins dessa ideia de ser o grande underdog, de contra a sociedade, esse tipo de coisa. Uma terceira temporada, eu acho que ela só poderia funcionar se ela tentasse mais uma ideia de reconstrução desse tema, que poderia fazer a trindade de construção, reconstrução, talvez mostrando o Joe tentar, não precisamente como boxeador, mas talvez como treinador, criar mais esperança para pra um povo em particular, ou talvez ajudando as crianças a reerguer na vida adulta, uma coisa do tipo, daí sendo um mentor para esse pessoal. Talvez uma ideia desse tipo consiga. Eu, É, eu não gostaria. Tipo, se o Joe fosse o boxeador, eu não gostaria. Tipo, é, nossa, novo arco dele lutando contra esse é, cara. Porque, até teoricamente, dramaticamente, por tudo que apresentou até aqui, a história dele meio que tá terminada de novo. Como é, já estava meio que terminada na primeira temporada. Então, teoricamente, você teria que construir algo completamente novo para reabrir a história, objetivos novos e questões novas para os personagens. até logicamente, porque o Joe ele tá com. Ele tem sequelas da vida dele como nômade. Tanto que o final dessa temporada é isso, o Satchel vendo que ele não tá mais se aguentando em pé e tacando a toalha. Então colocar ele pra ser um boxeador de novo não fazia sentido desse ponto de vista. É, sim. Fisicamente, provavelmente. Daria pra falar, ele se recuperou, mas. É, assim, o Rock já se recuperou de coisa bem pior. Ah, não. Então, O último arco do Ippo provavelmente vai ser sobre. Eu não sei se ele já voltou pro ringue, não, acho que não. mas provavelmente vai ser sobre isso também. É, Então. talvez seja. Mas não sei, os escritores de Megalobox, eu acho que eles mostraram muito mais capacidade nessa temporada do que na anterior. Eles conseguiram trabalhar melhor com os times, conseguiram fazer uma história mais interessante, que trabalha em temas mais complicados que a primeira. Então, eu não sei. Se eles mantiverem essa evolução, se eles continuarem a ter ideias interessantes, eu gostaria muito de ver o que eles fariam com o arco do José Mendonça. Mas de resto, não sei muito bem. Eu veria uma terceira temporada fácil, assim, tipo. Eu não planejava ver essa temporada de Megalobox depois da primeira, que eu tava muito ok, mas depois disso, vendo o que eles fizeram com o material, nossa. É. Eu veria mesmo se eu não visse muita razão pra se escrever uma continuação, então. Até porque não tem muita, porque tanto o Mac quanto o Yuri, eles são meio que uma fusão
o Carlos do Kit com o José Mendonça. Tipo, muito do personagem do José era como ele era um pai de família que queria continuar lutar boxe para conseguir dinheiro para criar o filho. Isso é muito que essa temporada trabalhando no Mac. Acho que por hoje é só, né? Obrigado pelo convite, inclusive. Obrigado por terem assistido e foi isso. Obrigado por Plank por ter participado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquem com Deus. É isso.